Em ação, a frota mais poderosa da Marinha Japonesa. Seus enormes canhões tinham a missão de esmagar o avanço dos aliados. A única força no caminho de uma vitória devastadora era um punhado de pequenos navios e aviões americanos. Um grupo de navios americanos, sem blindagem, enfrentando uma gigantesca armada japonesa, liderada pelo lendário Yamato, o maior encouraçado da história. Através da mais moderna animação computadorizada, histórias heróicas de marinheiros e aviadores que enfrentaram ataques violentos e a morte da Marinha Japonesa. Combates aéreos à morte da Marinha Japonesa. 24 de outubro de 1944. Caças e bombardeiros da Terceira Frota Americana tinham uma missão crucial: procurar e destruir a principal força-tarefa dos japoneses, a frota mais poderosa da Marinha Imperial. Aquela força precisava ser detida. A imensa armada ameaçava pulverizar as tropas terrestres aliadas naquele momento combatendo nas Filipinas. O tenente Nick Fellner, 23 anos, piloto do Helldiver, avistou sua presa e mal acreditou em seus olhos. Only when I came through the clouds did I see all of these Japanese ships racing in corkscrew patterns on the water below. So I picked out the largest ship I could find and homed in on that ship. I knew it was the largest target I'd ever seen. O alvo de Fellner era, de fato, o maior e mais bem equipado encouraçado já construído: o navio almirante Yamato. O monstro de 72 mil toneladas dispunha das armas navais mais poderosas da história. Seu canhão de 460 milímetros podia lançar balas de 1.360 quilos a mais de 40 quilômetros. The Yamato was launched with the intention of destroying any enemy battleship at a standoff range, which is to say the 18-inch guns of the Yamato were meant to destroy the U.S. fleet before the U.S. fleet could ever get off a shot. Yamato, sua nave irmã Musashi e os 27 navios da Força Tarefa seguiam implacavelmente para combater as tropas terrestres aliadas. Fellner precisava agir de imediato. We moved into an attack formation. It was principle for dive bombing to attack out of the sun. This gave us the best chance of coming in without the gunners on the deck being able to shoot up at us. Yamato lançou seus 150 canhões antiaéreos. Fellner mergulhou no olho da tempestade mortífera. Seu Helldiver levava uma única bomba perfurante de blindagem de 453 quilos. Fellner precisava mirar seu avião diretamente no alvo e mergulhar o mais próximo possível no letal fogo inimigo. Ele arremeteu 3.000 metros, quase na vertical, sem desligar o motor. The important factor is to make sure that we're on target. Somewhere below 1,000 feet, I realized I had no more time, and I pressed the button on the bomb release. No último segundo, ele puxou a alavanca de comando para uma desesperada subida de 9G. Ele olhou para trás. My hit had turned out to be an extremely lucky hit because it hit one of the very few unarmed sections of this battleship. A bomba de Fellner perfurou o convés e explodiu dentro do navio. When it exploded below the water level, it caused
two huge holes to open in the hull of the ship. 3,000 metric tons of water flooded into the ship. Yamato adernou 5 graus, mas seu casco fora construído com 1.150 compartimentos à prova de água. As equipes de reparos rapidamente recuperaram o navio. Mas no ataque aéreo, 3 dos outros navios japoneses foram danificados seriamente. E a nave irmã de Yamato, o navio Musashi, afundou no mar Shibuya. Dos 259 aviões, 18 foram abatidos. O almirante Takeo Kurita ordenou que seus navios retornassem. Mas o que parecia ser uma vitória da Força Naval Americana foi apenas o primeiro round de uma das maiores batalhas navais da história. A guerra se aproximava do fim. O Japão precisava desesperadamente deter o inexorável avanço dos aliados. O general Douglas MacArthur desembarcara uma força de invasão de 200 mil soldados na ilha Leyte, nas Filipinas. A invasão ameaçava cortar linhas vitais de suprimentos. Era uma batalha que os japoneses não podiam correr o risco de perder. If the Japanese lose the Philippines, there are lines of supply between Japan and the Dutch East Indies will be severed. They will no longer be able to function as a wartime economy. So if Japan loses the Philippines, the war is over. O Japão não tinha mais aviões com base em porta-aviões. Sua última esperança estava em seus encouraçados gigantescos. Eles traçaram uma ousada estratégia chamada Shogo, ou Plano da Vitória. O objetivo, esmagar a força invasora de MacArthur com os canhões dos encouraçados. Shogo dividia a marinha japonesa em 3 forças. O grupo central, liderado pelo almirante Kurita, seguiria para o Golfo de Leyte através do Estreito de San Bernardino. O grupo sul iria para o norte em direção às tropas de MacArthur partindo do Estreito Surigao. The plan is to get these forces through these heavily guarded waterways and to approach Leyte as in a pincher movement from the north and from the south. A chave do plano era provocar um engano. O grupo do norte, composto do que restara da frota de porta-aviões, seria uma isca para atrair a poderosa terceira frota do almirante Bolhousie, deixando assim o caminho para Leyte livre para o grupo central. Como o ataque aéreo sobre o grupo central fora bem sucedido, House mordeu a isca. Ele acreditou que Kurita estava recuando e rumou para o norte para perseguir os porta-aviões japoneses. Mas 2 horas após ter recuado, o almirante Kurita ordenou que Yamato e os outros navios revertessem o curso e voltassem para Leyte. Na manhã do dia 25 de outubro, eles surgiram na costa da ilha filipina de Samar. Às 6 horas e 35 minutos da manhã, avistaram mastros de navios no horizonte a 40 quilômetros. Os vigias japoneses não conseguiram perceber detalhes das silhuetas. Concluíram que os navios faziam parte da terceira frota de House. Estavam completamente equivocados. Era uma pequena força-tarefa da 7ª Frota Americana, chamada TAF-3, um punhado de pequenos navios que ali estavam apenas para dar apoio às tropas terrestres e aos submarinos. TAFI-3 is a small detachment of worker bees which has no business being in the same ocean as the Great Yamato. The last thing they ever expected, this small task unit, was to be thrown into action against a main Japanese battle force, but that's exactly what happens in the Battle off Samar. TAF-3 era composto de 13 navios. 6 pequenos porta-aviões de escolta, 3 destroyers e 4 escoltas de destroyers. Estavam armados com canhões de 127 milímetros.
O grupo central japonês contava com 23 navios de guerra, 4 encouraçados, 6 cruzadores pesados, 2 leves e 11 destroyers. O Yamato tinha 9 canhões de 460 mm e pesava tanto quanto todos os navios do TAF 3 juntos. A bordo dos navios do TAF 3, as equipes estavam tranquilas e confiantes. Pensavam que o grupo central partira há muito tempo. All of a sudden, appearing on the radar screen was this block bigger than a silver dollar. I said, "Oh my God!" I was speechless, so I just turned, ran up to the bridge, and the captain was there, and I stood there and listened to him orate. All hands to general quarters were being attacked. Às 6 horas e 59 minutos, os canhões de 460 mm do Yamato dispararam contra TAF 3. O cenário de uma das batalhas mais desiguais da história naval estava armado. Um verdadeiro Davi versus Golias em alto mar. – 25 de outubro de 1944, uma das mais épicas batalhas navais da Segunda Guerra Mundial teve início. A Força Naval Japonesa abriu fogo sobre TAF 3, um grupo de pequenos navios americanos. Bolas de fogo explodiram dos imensos canhões do Yamato. Os navios de Kurita estavam aqui. TAF estava aqui, 32 quilômetros a sudeste. Eles eram os únicos navios protegendo os 200 mil soldados americanos nas praias de Leyte, aqui. O almirante Takeo Kurita pensou estar atacando a terceira frota do almirante Halsey e lançou seus navios com violência. Os 23 navios japoneses estavam em uma formação padrão, uma série de pequenas colunas paralelas. Normalmente, quando um inimigo era avistado, os navios manobravam para uma única coluna de combate, alinhando os canhões e apontando-os todos contra o inimigo. Mas Kurita estava ansioso para atacar rapidamente. Em vez de formar uma poderosa coluna de combate, ele apressadamente ordenou um ataque geral. Seus navios continuaram divididos, um erro tático na batalha que se seguiria. O comandante do TAF 3, o contra-almirante Clifton Zigg, sabia que estava em desvantagem e reagiu rapidamente. 6 pequenos porta-aviões de Sprague estavam posicionados dentro de um círculo defensivo de 3 destroyers e 4 escoltas de destroyer. Sua prioridade era evitar que seus porta-aviões fossem atingidos. Ordenou que eles fossem para o leste, longe da frota japonesa. Ao mesmo tempo, lançou todos os seus aviões para o ataque. Mais de 150 aviões Wildcats e Avengers decolaram. Os destroyers e suas escoltas espalharam uma protetora nuvem de fumaça. Usaram fumaça química e colocaram óleo combustível dentro das chaminés. Embora protegesse a retirada dos porta-aviões, a manobra expunha os destroyers. We were in a position where we could shield our group from the big bad wolves. And when we were going back and forth making this initial smoke screen, they tended to shoot a little bit more at us. And we started getting pretty nervous about it, all the splashes around us. O navio mais próximo da força japonesa era o destroyer USS Johnston. O capitão, comandante Ernest Evans, não estava a fim de permitir que o inimigo vencesse sem uma luta. Sem esperar ordens, ele partiu para a ofensiva. No que parecia uma missão suicida, ele ordenou velocidade máxima toda à esquerda. Johnston rompeu a formação defensiva e seguiu diretamente para a frota inimiga.
I'd talked to the captain, and the only thing I mentioned to him, please don't let us go down with our torpedoes aboard. I'd been in the Battle of Guadalcanal 2 years earlier, and that was on a destroyer, and we didn't fire any of our torpedoes. So I wanted to get those fired. He said, well, let's go ahead and make our torpedo attack. Para que o ataque de torpedos fosse efetivo, Evans precisava se aproximar a 10 quilômetros. Mas os canhões da Marinha japonesa podiam atirar 3 ou 4 vezes essa distância. Uma única bala do Yamato podia matar todos a bordo do Johnston. Os japoneses podiam provocar explosões muito além do alcance de qualquer contra-ataque. Johnston abriu caminho, zigue-zagueando através do intenso fogo inimigo. Evans ordenou à tropa que se norteasse pelas explosões na água. Nessa tática defensiva, o navio segue o curso definido pelos impactos causados pelas bombas inimigas na água, confiando que os adversários não atirem no mesmo local 2 vezes. You head directly for it, in the hope that he'll change his the settings on his either elevation or his training of the gun for the next shot. Johnston se aproximou dos cruzadores inimigos a 15 quilômetros, distância viável para seus canhões de 127 milímetros. Às 7 horas e 10 minutos, Johnston abriu fogo contra o grande cruzador cumano. I don't think we can force through the armor siding of a cruiser, but we could rough them up a little bit and knock off some of their smaller gun crews and things like that. Em 5 minutos de fúria, Johnston lançou mais de 200 balas. Bombas de 24 quilos explodiram na ponte do Kumano. Johnston correu em direção ao enorme navio inimigo com os torpedos prontos. O Johnston era um destroyer da classe Fletcher, projetado para escoltar e dar proteção contra barcos torpedeiros e submarinos. Pesando 2.100 toneladas, destroyers como o Johnston eram apelidados de latas devido à falta de blindagem. Kumano era mais de 6 vezes maior do que o Johnston, mais longo do que 2 campos de futebol e blindado de popa a proa. O Johnston era ligeiramente mais veloz do que o Kumano, mas o armamento deste era muito superior. A única esperança do navio americano era mirar com precisão seus 10 torpedos Mark XV instalados em 2 lançadores no convés. O Johnston arremeteu para a distância requerida para torpedos. Surpreendentemente, os atiradores inimigos, chocados, não conseguiram acertar um único tiro. Os operadores de torpedos do Johnston armaram a pontaria. Eles precisavam calcular a velocidade do navio inimigo e o tempo que os torpedos alcançariam o alvo. Sob a ordem do capitão Evans, a violenta pressão de ar comprimido lançou os torpedos na água. Cada um levava uma poderosa carga, 375 quilos de explosivos. Depois de disparar, o Johnston manobrou rapidamente para longe dali. A uma profundidade de 1,80 m, os torpedos a 27 nós correram rumo ao alvo. De repente, uma grande explosão. O Kumano fora atingido gravemente. The Kumano has her bow blown off by one of the torpedoes from the Johnston. She shears out of line, crippled, and a second cruiser, the Suzuya, pulls out as well to stand alongside. And so right off the bat, at the battle's outset, owing to Captain Evans's audacity in attacking alone, 2 of the 6 Japanese heavy cruisers are out of the fight in the first 10 minutes. Mas o triunfo de Johnston teve um preço. O navio estava agora a 11 quilômetros do encouraçado Congo, uma proximidade perigosa.
Às 7h30, o Congo disparou 3 projéteis de 355 milímetros. As bombas de 680 quilos guincharam no ar a 790 metros por segundo. Elas atingiram o convés e a sala de máquinas do Johnston. Sua velocidade caiu pela metade. Agora estava a apenas 17 nós, uma presa fácil. Segundos depois, bombas de 150 milímetros, possivelmente disparadas pelo Yamato, atingiram a ponte. It just felt like the ship was picked up and shaken. Our mast main was snapped in two. I'm standing with my head out of the deck, and I see this mast coming down. Complete chaos. As explosões paralisaram as torres dos canhões na popa, que eram movidas eletricamente. My gun was under the control of the gun director. But when that hit occurred, everything went blank. My sound-powered earphones went blank. We lost all electric power to the gun. We were completely out of commission. Os convéses estavam cheios de sangue. O capitão Evans foi ferido gravemente, mas não desistiu do controle do navio. Captain Evans is forced to abandon the bridge and to move to the aft steering station. Nobody is left on the bridge. It's filled with gore. It's just a scene of unimaginable carnage. As equipes de controle de danos do Johnston recuperaram a energia de 2 torres de canhões. O comandante Evans estava decidido a continuar lutando. Queria que o Johnston continuasse a atirar. Os outros navios se prepararam para atacar com torpedos. E pilotos da esquadrilha do TAF-3 continuavam a atirar com suas armas leves contra as maciças fortalezas flutuantes. A batalha, que começara como uma luta desigual, se transformara em um combate sangrento. 25 de outubro de 1944. Pilotos americanos dos pequenos porta-aviões do TAF-3 decolaram em uma tentativa desesperada de evitar que a força naval japonesa destruísse seus navios. Os caças e bombardeiros mergulhadores estavam armados para ataques terrestres e para a patrulha anti-submarina. Suas armas eram praticamente inúteis contra os gigantescos navios japoneses. Many of them armed with nothing other than depth charges or machine gun bullets, in some cases almost nothing at all. And their job is to bear down that center force and do something, anything, to prevent their carriers from being run down like dogs on a highway and slaughtered by these massive ships. O tenente Roby voava com uma divisão de caças FM-2 Wildcat da escolta do porta-aviões Gambier Bay. O piloto de 24 anos manobrou seu caça através de um turbilhão de faíscas. You don't get scared. You get scared afterward, not during. A 365 metros, Roby disparou contra os destroyers japoneses com suas metralhadoras calibre 50. I aimed at the torpedoes, which are midships, because if I put the torpedoes out of existence, that put them basically out of existence. Outros grupos de escolta de porta-aviões, o TAF-1 e 2, que estavam 48 quilômetros ao sul, chegaram com seus Wildcats e Avengers. Às 7h15, centenas de aviões aliados encheram os céus. Seus valentes esforços conseguiram forçar os navios japoneses a manobras defensivas. Essa pausa no ataque permitiu que os destroyers Howe e Herman atacassem com seus torpedos. Os de Herman erraram o alvo, mas se deslocaram em direção ao Yamato. O navio almirante esquivou-se do perigo com dificuldade. De seu FM-2 Wildcat, Richard Roby viu o navio almirante japonês em retirada e investiu contra ele com seus 50 milímetros.
I started shooting at the anti-aircraft positions on the foredeck because they're unprotected. They're just out in the open. But then eventually I got to the point I couldn't bear on them because I was too low. That's when I shot at the bridge. I stopped firing because I ran out of ammunition. Depois do ataque aéreo e dos torpedos, Yamato não voltou ao combate. Mas a frota de Kurita ainda tinha muito poder de fogo. Às 7 horas e 35 minutos, Samuel B. Roberts, um minúsculo navio americano que servia de escolta de destroyer, entrou na luta, lançando uma carga de torpedo contra o grande cruzador Chokai. Samuel B. Roberts era um navio escolta. Era menor do que destroyers como o Johnston e projetado para escoltar submarinos. Era armado com 2 canhões de 127 mm e 3 torpedos Mark 15. Chokai tinha mais do que o dobro de comprimento, pesava 10 vezes mais e contava com 15 vezes mais armamento do que Roberts. Here is a destroyer escort doing something she was never built to do. Here are her men doing things they were never trained to do, but they did it. Lançando-se no combate, a tripulação do Roberts passou pelo avariado destroyer Johnston, que retornava do ataque. A visão do capitão Evans no convés do Johnston reforçou a coragem do marinheiro Jack Usen, de 18 anos. There was Captain Evans on the back. He's giving orders. And we all said, look, that's Captain Evans on there, my God. And as he comes by us, he was saluting. He went like this, just like this, and gave a quick salute to our captain. Com a proteção da fumaça, Roberts chegou a 4 quilômetros do Chokai. We could see his 2 front 8-inch gun turrets turning toward us. And I swear to God, it looks like he was coming right between my eyes. O Chokai disparou balas de 200 milímetros, cada qual pesando quase 136 quilos. Mas Roberts estava muito perto. O cruzador japonês não podia apontar seus canhões tão baixo. As balas voaram por cima do navio americano. Roberts lançou 3 torpedos Mark 15 de 7 metros, que saíram cortando a água até o Chokai e o atingiram. We didn't know any better, 18-year-olds, 19-year-olds. We were cheering like it was a baseball game. Depois, o Roberts atacou com as únicas armas que tinha. We started now dueling with them with our 2 5-inch gun. That's all we had left. 5-inch shell would bounce right off their hull. So our 2 gunners were aiming at the upper works. Durante 60 minutos, Roberts se bateu contra adversários que eram de 10 a 30 vezes maiores. Ele disparou mais de 600 balas de 127 milímetros. Mas às 8 horas e 51 minutos, Roberts foi atingido pela primeira de várias balas. We took a salvo of 6 8-inch shells on the gun that's like mine up front, only in the back, 40 millimeter in the back. When the smoke cleared, we found out through our gun captain that 42 gun is gone, disintegrated, gone. We knew all our shipmates. I knew two boys pretty close in that gun back there. And all I could do was think of those guys, they're gone. And that's when we knew that this is it. This is a fight to the finish. Em um derradeiro movimento de fúria, o canhão de popa de 127 milímetros, o único que restara no Roberts, incendiou a ponte do Tikuma e destruiu a torre de canhão número 3. Momentos depois, 3 balas de 355 milímetros do encouraçado Congo atingiram o Roberts, abrindo uma fenda de 12 metros a bombordo perto da linha d'água. Drive a semi-truck through there.
and we're taking on water. Tons of water were going in. Somebody yelled down, "Abandon ship! Abandon ship! Every man for himself!" Às 9h35, Usen e seus companheiros abandonaram o navio, rezando pelo resgate. 30 minutos depois, Samuel Bill Roberts, o valente navio conhecido na Marinha como a escolta de destroyer que lutou como um encouraçado, deslizou sob as ondas. 89 marinheiros se afogaram. Os navios do TAF-3 estavam sucumbindo ao poder de fogo devastador da armada japonesa. – 25 de outubro de 1944, 9 horas da manhã. A batalha para proteger o avanço das forças de MacArthur já se estendia há 2 horas. Apesar dos heróicos ataques de torpedo lançados pelos americanos, a Marinha japonesa infligira sérios danos em 3 navios escoltas de porta-aviões do TAF-3. Agora, o cruzador Yahagi liderava 4 destroyers em um ataque de torpedos contra os porta-aviões desprotegidos. O único navio americano em condições de detê-los era o avariado USS Johnston. Ele abriu fogo com seus poucos canhões de 127 milímetros. Anytime we could get keyed in on something, we fired. We kept firing as long as we possibly could. O capitão Evans ordenou que Johnston prosseguisse a toda, tentando aplicar a estratégia de cruzar o T sobre a coluna japonesa. Cruzar o T é uma tática naval clássica, onde um navio cruza em frente do inimigo, pois assim ele pode disparar todos os seus canhões, enquanto o inimigo só pode usar as armas da frente. Mas antes que o Johnston aplicasse a estratégia, Yahagi inesperadamente virou a este bordo e os destroyers o seguiram. All of a sudden, they start turning one after another. Well, we had an idea then that something was up and it was probably a torpedo attack, but their position was so bad that there was element of doubt. Os japoneses dispararam seus torpedos. O Long Lance 93 foi o torpedo mais eficiente da guerra. Com um alcance máximo de 32 quilômetros e uma carga explosiva de 453 quilos, podia afundar um navio de guerra, dependendo do local que atingisse. Como em todos os torpedos, a velocidade, o alcance e a profundidade eram pré-definidos. Mas o Johnston fizera os japoneses dispararem prematuramente, antes dos ajustes necessários. Os torpedos erraram o alvo. O Johnston salvara os porta-aviões novamente e, novamente, ele pagou o preço. Os 5 navios japoneses arremeteram contra o solitário destroyer. Johnston disparou sem precisão contra seus agressores em uma tentativa desesperada, mas inútil, de protelar o inevitável. Às 9h10, uma fuzilaria mortífera varreu o navio de popa a proa. The really turning point was the gun 52 was hit, which is right and direct to the bridge. Well, it killed practically everyone in there, set 5-inch ammunition cases on fire, clouds of smoke. Finalmente, os motores danificados do Johnston falharam. Até que o navio parou. Os destroyers inimigos rodearam-no, atirando implacavelmente. The ship was just taking so many hits that they couldn't patch the holes fast enough, and just impossible to keep her afloat. Às 9h45, após 2h45 de batalha, o capitão Evans deu ordens para abandonar o navio. 25 minutos depois, Johnston afundou sob as ondas. 186 tripulantes morreram. Mas Johnston e o TAF-3 tinham conseguido o impossível.
o almirante Kurita mandou uma mensagem aos 20 navios ilesos de sua força-tarefa: voltar para casa. Graças à determinação e à coragem dos marinheiros e dos pilotos americanos, a invasão da província de Leyte estava salva. A batalha terminara. Davi tinha derrubado Golias. Admiral Sprague said that the simplest theory for Admiral Kurita's decision to turn around is he was simply taking too much damage to continue. And I think he's probably also starting to wonder if the show plan itself is still viable. His decision is somewhat mysterious, but I think in the context of all these factors, it's understandable. O sucesso do TAF 3 em fazer recuar os japoneses exigiu um enorme sacrifício. 2 destroyers, 2 porta-aviões e um navio escolta afundaram. Cerca de 1.000 sobreviventes, incluindo Jack Usen, Bob Hagen e Bob Hollenbaugh, resistiram 70 horas em águas infestadas de tubarões antes de serem resgatados. Mais de 1.000 marinheiros e pilotos navais foram mortos. Por esse combate heróico, o TAF 3 recebeu uma menção presidencial na ordem do dia por extraordinária bravura em ação. O capitão Ernest Evans do Johnston abandonou o navio com sua tripulação, mas nunca mais foi visto. Ele foi condecorado póstumamente com a Medalha de Honra. Para o poderoso Yamato não houve honras. O mais poderoso encouraçado da história demonstrara ter sido omisso na batalha. This was really the only opportunity for the Yamato to get to do what she was built to do, which was to use these massive world-beating naval rifles to win a decisive battle against an American fleet. And so in turning away, Kurita, in a sense, betrayed the very essence of the Yamato's spirit. Após a Batalha de Samar, o Yamato retornou ao Japão. 6 meses depois, em abril de 1945, ele foi lançado em uma desesperada missão kamikaze para salvar o Império Japonês. 6 de abril de 1945, a Marinha Imperial Japonesa lançou uma missão final desesperada no Pacífico, a Operação Tengo, que significava Paraíso número 1. The Tengo Plan is the naval incarnation of the kamikaze. This was a one-way suicide mission led by Yamato to speed down from the home islands and attack the American anchorage at Okinawa. If they lose Okinawa, the U.S. will have the staging base it needs to attack the southern home islands. And so this is really a crucial moment. Yamato e seu grupo de 9 cruzadores e destroyers foram detectados por submarinos americanos ao sul da ilha Kyushu. Na manhã seguinte, 7 de abril, mais de 200 aviões decolaram de porta-aviões americanos rumo a um confronto violento com a Força Tengo. O tenente Francis Ferry, pilotando um Helldiver do porta-aviões Bennington, partiu na primeira leva. Apenas um mês antes, o avião de Ferry quase explodira nos céus, vítima da barragem de tiros do Yamato. We knew what we were getting into, and there was a lot of tense feelings. The Yamato hit me once. I had that feeling of, I'm going to get you. Ferry pilotava um Curtiss SB-2C, o lendário Helldiver. A sigla era conhecida como Son of a Bitch, Second Class. Tinha velocidade maior e mais do que o dobro de bombas que seu predecessor, o SBD Dauntless. Cada piloto da divisão levava um arsenal de 8 foguetes de 127 mm e 2 bombas de 453 kg. Eles avistaram o Yamato. When the American planes first show up, they're greeted by what one pilot describes as looking down the cone of a volcano, namely the 18-inch main battery of Yamato, trained as high as they can go. So it was absolutely harrowing for these pilots to be confronted with this.
Ao 12h20, lançou-se da altura de 900 metros, usando suas armas para fazer pontaria. I used my 20mm cannons to help me aim because I had tracers. And if the tracers were flying straight, then I knew I was flying straight. I could see my tracers going into the Yamato, and I'd drop both the 8 rockets and the 1,000-pound bombs at the same time. As bombas de Fairey atingiram a popa da superestrutura do encouraçado. Os outros Helldivers partiram para o ataque. On the forward hit, I could see smoke and that type of thing. On the aft hit, I could see fire. Vários aviões foram abatidos, vítimas da mortal cortina de tiros. Mas seu ataque tirou de ação a maioria das armas antiaéreas do Yamato. O caminho estava aberto para mais 2 levas de bombardeiros. Os controles dos canhões do encouraçado paralisaram. Avengers TBM entraram em ação jogando torpedos Mark 13. Esses torpedos aéreos mergulham a uma profundidade estabelecida e detonam no impacto. Suas cabeças de 270 quilos explodiram os compartimentos à prova d'água no lado esquerdo. The port side is flooding with water and the ship takes on a list. It's very difficult to aim your guns on a ship that's listing. Os japoneses tentaram fazer reverter a inundação a este bordo. Mas esses movimentos desesperados só deram ao Yamato mais meia hora de vida. Um pouco depois das 14 horas, os efeitos de no mínimo 15 bombas e torpedos tinham reduzido o mais poderoso encouraçado da história a um casco que afundava. There are 2 feelings. One, you've done something, you're satisfied, you get that feeling. But you also get a sad feeling, bombing a vessel full of young kids. And that's the thing that has bothered me over the years. Every April 7th, I go through that. Aproximadamente às 14 horas e 30 minutos, o Yamato afundou com cerca de 2.500 tripulantes. Apenas 270 sobreviventes foram resgatados do mar. Mas o orgulho da marinha japonesa não se conformaria em seguir tranquilamente para o túmulo. Antes de afundar, seu depósito de pólvora explodiu. No dia 7 de abril de 1945, ataques aéreos lançados de porta-aviões fizeram afundar, além do Yamato, o cruzador Yahagi e 4 destroyers da infeliz missão Tengo. Dos mais de 300 aviões americanos envolvidos no ataque, 10 foram abatidos. 12 pilotos morreram. Em junho de 1945, após 2 meses de combate selvagem, os aliados dominaram Okinawa. Como resultado da fracassada missão Tengo, os remanescentes da frota japonesa não mais se lançaram para combater. O Yamato fora projetado como a corporificação do poder e da glória imperial. Ironicamente, na sua morte, tornou-se a pira funerária da marinha japonesa.